Abra sua Bíblia, se você puder, em Judas, capítulo ou versículo 1, visto que Judas só tem um capítulo. A carta de Judas, esse Judas aqui, irmãos, a chance de 90% dele ter sido um dos filhos de José e Maria, irmão de Jesus segundo a carne, é muito grande. Por isso ele se apresenta como irmão de Tiago, porque esse Tiago também, que não é o Tiago apóstolo, é um Tiago irmão também do Senhor. E ele tem uma carta muito profética, fala de coisas altas, e a palavra de Deus, ela é renovável no seu tempo. O Senhor tem dito que Ele está ligando um tempo no tempo. Na medida que a gente tiver mais luz sobre essa fala, nós vamos acessar muitas coisas. Eu volto a repetir. O Senhor, Ele tem falado que Ele está ligando um tempo no tempo. Como eu diria, é mais ou menos assim. Houve um tempo de glória e houve um tempo de escuridão. Ele está acendendo uma lâmpada. Ele está tirando esse pedaço escuro. Ele está usando esse fundamento, essa entrega desse tempo, como se o tempo de frieza, como se o tempo de escassez espiritual não tivesse existido. Ele está ligando um tempo novo, nesse tempo aonde o nome dele era glorificado. É mais ou menos assim, ó. O Senhor está pegando uma entrega de uma reserva que foi entregue num tempo para ser colhida nesse tempo. E quem entender isso, quando começar a receber, quando começar a acessar, quem vai hospedar isso? Quem tiver consciência que essa entrega que Ele vai dar não é produto não é produto de uma semente que essa geração entregou. É uma colheita de uma semente que uma outra geração entregou. Nós vamos colher uma semeadura que nós não demos. Sabe quando você faz uma reserva financeira e vem um tempo de escassez, você tem aquela reserva lá? Aquilo não é fruto da prosperidade desse tempo. Muito pelo contrário. Aquela reserva vem cobrir uma falta, uma perda, uma quebradura. Você está faltando som. Pode aumentar um pouquinho. Isso. Está escrito em Hebreus. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Hebreus. Vai que eu consigo. Se tiver em Hebreus. Não tenho. Mas em Hebreus capítulo 11. Eu vou ter que achar, porque quando me dá um negócio assim, eu sou obrigado a achar. Hebreus 11 vai falar sobre Abraão. Hebreus capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. 17. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu não é o que eu quero ainda. É 8. Vamos lá. Vamos ver se é o que eu quero. Vamos lá. Aqui, Abraão 7.
Abraão, não, Hebreus 7. 7, versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Segura aqui. Até aqui, a tribo de Levi, ela era receptora, a beneficiadora de todos os dízimos de Israel. Porque Levi era a tribo sacerdotal. Todas as tribos davam os dízimos. E quem recebia, quem ficava, fazia gestão e ficava, se alimentava, se nutria, se abastecia desses dízimos, era a tribo de Levi. Mas a Bíblia fala que antes de existir as 12 tribos que brotaram a partir de Jacó, antes de Moisés libertar o povo do Egito e instituir o dízimo como uma lei que deveria ser entregue ao templo para suprimento da tribo de Levi, antes de Moisés, antes dos filhos de Jacó, antes de Jacó veio Isaac, antes de Jacó, de Isaac veio Abraão. Por quê? Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. Então, Levi era o tataraneto. Deixa eu ver. Avô, tataravô, avô, pai, filho, é isso mesmo. Levi era o tataraneto de Abraão. Um dia, versículo, capítulo 14 de Gênesis, um dia, Abraão se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da justiça, o rei da paz. Esse escritor de Hebreus vai dizer que que Jesus Cristo, ele tem um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ali era um representante de Cristo, uma tipologia de Cristo. O próprio Cristo, que foi um tipo de Cristo que foi receber os dízimos de Abraão. Não havia lei sobre dízimo. É importante que você pense sobre isso. Não havia lei ainda. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, fora do Egito, com Moisés é que vem a lei. Esse Abraão, ele deu um único dízimo ao Melquisedeque. O que Melquisedeque entregou para Abraão? Pão e vinho. Quem é que nos entregou o pão e vinho? Quem foi receber esse dízimo? Um tipo de Cristo, um sacerdócio de Cristo. E agora, Hebreus, a carta veio nos revelar que hoje, naqueles dias, a tribo de Levi recebia dízimos. Não recebia porque recebia, recebia porque pagou, entregou, legitimou a sua recepção. Aonde? Pagou o dízimo na pessoa de... Uau! Queria que você meditasse sobre isso. Um dia Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Deus olhou naquele homem, Abraão, para a pessoa de Abraão. Alguma tradução vai falar sobre que pagou nos lombos de Abraão, dentro de Abraão. Deus olhou para Abraão, que não tinha filho ainda. Deus olhou dentro de Abraão e Deus viu uma semente chamada Isaac. Isaac estava dentro de Abraão. Só que Deus olhou mais profundo e viu que dentro do Isaac, que estava dentro de Abraão, Deus viu Jacó. Mas Deus abriu mais a visão e viu que dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão ainda,
Deus viu Levi dando os dízimos a Melquisedeque. E por conta disso, mais tarde, por causa de um dízimo do tataravô, Deus decidiu que todos os dízimos viriam para a casa do tataraneto. Deus pegou um crédito de justiça de uma geração e foi usar esse crédito de justiça 4 gerações depois. Algo que você faz hoje na presença de Deus, que reverbera um crédito de justiça dos céus. Amanhã um filho, um neto, um tataraneto seu, que não tem nada, que está devendo tudo para o céu, Deus pega esse crédito de justiça e imputa como um crédito a ele, a um direito no Cristo. Deus está ligando um tempo no tempo. Ele está pegando um crédito que uma geração entregou, e que essa está em dívida, e Ele está entregando para que essa possa experimentar, porque Ele está ligando um tempo num tempo. Quem tiver essa consciência imerecida, grata por uma geração, porque eu preciso entender como funciona uma renovação. Como que funciona uma renovação diante de Deus? Deus estabeleceu um princípio de renovação quando Ele mostra sobre a lei do altar. Na lei do altar, os sacerdotes, todos os dias pela manhã, ele tinha que vir, colocar o altar, porque está escrito: fogo arderá continuamente no altar. E não, pastor, o fogo na minha vida acabou. Irmão, fogo não acaba. O fogo arderá continuamente no altar e não. Eu sei que é chato falar, acompanhar um pregador que fala essas coisas, mas tem paciência. Repita comigo. O fogo não acaba se o altar não acabar. O que acaba é o altar, irmão, não o fogo. Mas se voltar ao altar, o que volta? Porque no altar o fogo queimará e não se apagará. Então, os sacerdotes alimentavam o fogo no altar. E na noite, aquele fogo que queimava a noite toda, não era carvão, era lenha. O sacerdote chegava pela manhã e ele tinha uma regra, uma lei. Chegava lá, estava toda aquela lenha que queimou a noite toda. E era cinza só. Só que tinha aquele braseiro ainda embaixo, vivo. O sacerdote tinha que pegar a cinza, retirar, aproveitar o braseiro aceso, repor a lenha. O sacerdote não podia deixar acabar tudo. Por quê? Porque ele não poderia acender o fogo. Porque no dia da inauguração do templo, foi Deus que veio com fogo, lambeu o sacrifício e acendeu o altar. O fogo eu não posso produzir. O fogo você não pode produzir. Pode botar fumaça, aumentar a luz, botar telão, tem boa técnica, mas fogo você não pode produzir. O fogo quem entrega é Deus. Eu e você entregamos a lenha no altar. Então, eles renovavam a lenha e o fogo continuava queimando continuamente no altar e não se apagará. Por isso, a cinza precisa ser removida. Você tem muita coisa boa, aleluia, e uma memória de um fogo, de uma lenha que você já entregou, mas o fogo arderá continuamente no altar. É tempo de remover uma cinza e colocar uma lenha nova. Só que, ouça, havia uma lei sobre a cinza. A cinza era para ser removida. Está na Bíblia, irmão, não estou inventando. Não, isso não é um preceito judaico de um rabino. Não, isso é Bíblia. Essa cinza, ao ser retirada, a Bíblia diz que ela precisava ser colocada num lugar limpo. Por quê?
Não trate de qualquer jeito essa cinza, porque ela foi a lenha que queimou ontem, para você poder manter o seu fogo aceso hoje. Vamos ter que voltar a ter gratidão, talvez por uma geração que a gente criticou, porque entregaram uma lenha que queimou. Agora a cinza precisa ser removida, precisa, mas tem que ser colocada num lugar limpo. Ou seja, eu não posso desonrar o que foi feito antes de mim. Eu, hoje, como pastor, posso estar vivendo tudo que estou vivendo aqui, porque já teve lenhas que tiveram nessa cidade antes de mim e queimaram. Quantas pessoas, geração, poderíamos falar que queimaram uma lenha. Talvez não souberam renovar, mas queimaram uma lenha. Por isso, aqui, irmãos, pegue isso no seu espírito agora. Aqui tem um ponto. Qual é o ponto? Porque alguns de nós, para renovar a lenha, chuta cinza. Outros se negam a renovar a lenha, porque ficam adorando a cinza. Pegue isso dentro do seu espírito. Tem alguém escrevendo? Levanta a mão, escreve aí, Isa. Escreve aí, Isa. O saudosismo, escreve. O saudosismo, ele se nega a enterrar o que já morreu. Anota. Se nega a enterrar o que já morreu. Escreveu? A desonra mata a memória do que já viveu. Então, do lado você vê um povo saudosista, que não há, quando Deus isso, porque nós fazia isso, porque nós, bom era aquele tempo, e tal. Tem outro, por outro lado, eu corro o risco de agora cuspir num prato, que já me deu comida. Se a vaca secou, se a vaca adoeceu, mas deu um leite para você, então olhe para a vaca, tenha compaixão, tenha misericórdia. Não chute a vaca, não machuque a vaca, foi um leite que já deu. Agora você precisa continuar se nutrindo. Então coloque a cinza no devido lugar, mas renove a lenha, devolva o teu fogo, volte a queimar no altar, porque no altar o fogo arderá continuamente, não se apagará. E nós vamos experimentar um fogo por causa de uma lenha que já queimou, porque Ele está ligando um tempo no tempo. Se não tivermos orgulho, prepotência, arrogância, coisas desse tipo, humildade para saber que vamos colher uma coisa que não plantamos, Ele vai entregar uma colheita poderosa. Uma colheita poderosa. Ele está ligando um tempo no tempo. Ele vai pegar a oração que você mesmo já deu para Ele lá atrás. Que tempos difíceis, não sei o que. Talvez Ele estava guardando o azeite para te dedicar nessa hora, para te devolver para essa hora. Por isso espere. Ele está ligando um tempo no tempo. Se soubermos andar nesse lugar, sem saudosismo, sem desonra. Sem saudosismo, sem desonra. Entendendo que precisamos continuar. É uma linha fina, pastor. Meu irmão, tudo no reino de Deus é uma linha fina. Por quê? Porque linha fina precisa de equilíbrio. E sem equilíbrio não é reino. Quantos estão comigo? Aleluia. Judas capítulo, ou versículo 1, vai dizer assim. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados
amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Uau! Essa carta tem um endereço, irmãos. Hein, Fernando? Essa carta foi feita para um grupo de pessoas. Quem? Não está aqui, não? Está tudo bem aí, gente? Doug, o que aconteceu? Não tem Judas na Bíblia de vocês? Irmão, não é o Judas que entregou Jesus, não. Pode botar, esse Judas é outro. Esse Judas é outro, ele não está entrando, não. Só que o outro Judas quer se meter nesse Judas, não pode. Mas essa carta foi escrita aos amados de Deus Pai, guardado em Cristo Jesus. É nessa perspectiva que Judas vê a igreja, amados de Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, escondidos em Jesus Cristo, na pessoa do Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam Uau! Essa carta tem uma proposta de multiplicação. Multiplicar o quê? A paz, o amor e misericórdia. Porque, irmãos, são os elementos que são os antídotos dos nossos dias. Ouça, isso é antídoto dos nossos dias. Paz, porque nunca se viveu tanta ausência de paz. Não é ausência de provisão, não é ausência de recurso, não é ausência de facilidade, não é ausência de tais coisas, mas ausência de paz, ausência de amor e ausência de misericórdia. Então, ele abre a carta, dizendo aos amados de Deus. Eu não sei se essa carta é para você, irmãos. Eu não sei se você se vê aí, guardado em Cristo Jesus. Tem uma multiplicação de 3 esferas para te entregar aqui nessa carta: paz, misericórdia e amor. Amados, quando eu empregava toda diligência, irmãos, você tem Bíblia? Eu estou vendo muita gente olhando para mim enquanto eu estou lendo. Você está sem Bíblia? Está sem Bíblia porque não está escrito aqui, te pegou de surpresa? Vê se tem no seu tablet. Não é no WhatsApp nem no Instagram, não é Bíblia, é Bíblia. Acha a Bíblia aí, irmão, não vai se perder na hora de ler aí no teu tablet, no teu celular. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu quero que você pegue isso aqui. Dá um tipo de foco na palavra, aleluia, veio. Glória a Jesus, irmão. Vem salvar alguns irmãos aí, aleluia. Amados, quando eu empregava toda a diligência, sabe o que é empregar toda a diligência? Para escrever algo. Judas não sentou na cadeira, pegou o tinteiro, não. Ele empregou toda a diligência. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus para entregar essa carta. Ele não queria entregar nada dele, mas ele tinha uma proposta, ele tinha uma intenção. Ele diligentemente se preparou para escrever acerca da salvação, que é comum. Comum, não no sentido de coisas não importantes. Comum no sentido de comunitário. A mesma fé de todos nós, a fé que é comum a todos. Ele diligentemente se preparou para falar e escrever sobre a salvação. Essa salvação que é comum a todos nós, que estamos aqui. Todos que têm a Cristo, têm em comum que a salvação. E Judas se diligenciou, jejuou, orou, se preparou para escrever sobre a salvação. Mas ele continuou dizendo: nessa hora foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Uau! Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Uau! Sabe, depois de uma grande preparação espiritual para falar sobre salvação, a hora que ele vai escrever, o Espírito Santo entra e diz: stop! Para, Judas, para. O que foi, Senhor? Eu quero
aproveitar todo esse preparo espiritual que você teve. Eu quero pegar o jejum, a oração, toda essa sensibilidade que você construiu para escrever sobre salvação. E eu quero que você escreva sobre uma coisa que é para agora, muito mais importante do que o fundamento da salvação que o meu povo já tem. Eu preciso que você escreva sobre algo que vem antes da salvação, aquilo que faz com que não perca a salvação, aquilo que faz com que garanta a salvação. Eu preciso que você escreva e exorte, corresponde-me comigo, me responde a isso, a essa inspiração convosco, para que exorte o povo a batalhar diligentemente pela fé. Uau! Judas disse, Deus falou, escreva, Judas, salvação é um tema importante, mas para esse momento, eu preciso que você escreva, para que o meu povo, os amados guardados em Cristo, para que eles batalhem, lutem, guerreiem pela fé. Uau! Batalhar pela fé? Que por uma vez por toda foi entregue. Outra tradução, foi dada. Bom, se foi dado, por que eu tenho que batalhar por uma coisa que chegou de graça? Se foi entregue, foi dado, por que eu tenho que batalhar por uma coisa que você não compra? Porque a fé eu não comprei. Foi Deus que me deu pelo Espírito. Foi Deus que me entregou. Anote, Isa escreve. Você não precisou fazer nada para obter a fé. Escreva. Você não precisou. Irmãos, a fé foi Deus que te deu. Ele entregou a fé para você crer nele. É dom de Deus. E aqui eu preciso separar a fé de crença. Porque uma coisa é ter fé em Deus, outra coisa é crer em Deus. A Bíblia fala em Hebreus 11, capítulo 6. Aquele que se aproxima de Deus, precisa primeiramente crer que Ele existe. Isso é o dom da fé. Deus colocou fé. Eu estou numa crise de fé. Não, você não está em crise de fé. Você está em crise de crença. A fé, você não tem crise de fé. Nessa perspectiva que eu estou falando, a fé diz para mim que Deus existe. Onde que eu entro em crise? Na crença, porque a minha crença diz para mim como Ele pensa, como Ele age, e é aqui que eu me perco. Vou repetir isso. A fé diz para mim que Deus existe. Minha crença vai falar para mim como Ele pensa, como Ele age. Aí mesmo eu tendo fé, porque eu creio que Deus existe, mas eu achava que Deus não ia abençoar aquela pessoa. Eu achava que Deus não... Quem entende o que eu estou falando? Você pega um ateu, já falei sobre isso. Quem é um ateu numa perspectiva dos nossos dias? Ateu é alguém que não crê em Deus. Eu te falo, irmão, um ateu é que crê. Ele crê mais do que eu e mais do que você. Principalmente se ele for um ateu militante. Porque tem aquele ateu que não crê em Deus, a primeira dor de barriga, ai meu Deus, isso aí... Bom, não é disso que eu estou falando. Sabe o ateu militante? Esse crê em Deus. Ele crê em Deus. Qual o problema dele? Ele está com problema de fé? Não, ele está com problema de crença. Ele se magoou com Deus. Ele está magoado com Deus. Então ele resolveu fazer o quê? Matar Deus. E dizer que Deus não existe. Por quê? Porque o ponto mais alto do ódio não é a raiva. O ponto mais alto do ódio qual que é? A indiferença. A indiferença. Se eu tenho um problema com você, quando eu chego no ponto mais alto do ódio, sabe o que eu faço? Eu não podendo matar você aqui do lado de fora, eu mato você aqui do lado de dentro. Então para mim você não existe mais. Foi isso que o ateu fez. Ele crê tanto em Deus que ele está de mal com Deus, a ponto de não podendo matar Deus do lado de fora, ele matou Deus aqui do lado de dentro. Ele só está tentando convencer os outros que Deus não existe, porque ele está de mal com Deus. Ele crê em Deus mais do que você e do que eu. Alô? Agora a fé, ela pode ir embora? Pode. Porque a fé tem uma proposta. Construir o amor.
Paulo diz que o amor não acaba. Só que Jesus diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então quer dizer que o amor não acaba, mas ele pode esfriar. Porque o amor é uma chama que queima no altar. O que é que você precisa para devolver uma relação de duas pessoas que estão brigando? Reaquecer o coração. Reaquecer o coração. Agora eu posso ir perdendo a fé. Uma fé que foi dada de uma vez por todas. Então anotou aí, Isa. Eu não fiz nada para receber a fé, mas vou ter que fazer para não perdê-la. Ele diz: batalhe pela fé. Sabe o que é batalhar pela fé, Ricardo? Só em uma situação que existe batalha. Só tem uma situação que existe batalha. E qual que é? Uma batalha existe quando tem pelo menos duas partes disputando pelo mesmo objeto. Senão não tem batalha. O futebol é uma batalha. Um negocinho assim de cor, irmão. Dá uma confusão dentro do campo, fora do campo. Porque está todo mundo querendo pegar aquela bola para poder botar dentro do gol do outro. É uma batalha. Quem aqui sabe sobre futebol, sabe o que eu estou falando aqui. Quem aqui do futebol sabe quando tem um WO? Irmãos? O que é um WO? É quando o outro time falta o jogo. Normalmente a regra é assim. O time tem que entrar no campo, bater o centro e tem que ir lá fazer um gol. E sai de lá, ganhou por WO. O que é ganhar por WO? Ganhou sem batalha. Não tinha um oponente do outro lado. Judas escreve. Judas está dizendo: gente, não foi eu que decidi escrever isso aqui não. Eu ia escrever sobre salvação. O Espírito Santo veio e me tomou e disse: escreve para o meu povo, para diligentemente batalhar pela fé. Porque a fé que foi dada de uma vez por todas. Então ela foi dada, eu não preciso fazer nada para receber, mas vou ter que fazer para não perder, porque existe um oponente que está lutando para que eu não obtenha a fé. Por quê? Vamos lá. Porque a fé é o carro que me leva até o amor. A fé é que me conduz até o amor. Quando eu alcançar o ápice da minha fé, eu não preciso mais dela, você sabia? Porque o fim da rua chamada fé é o amor. Quem já ouviu Paulo escrever? Que por hora nós temos a fé, a esperança e o... Mas o que vai ficar por último é o... Por quê? E ele explica. Por que eu vou precisar ter fé para crer que Deus existe se eu vou estar vendo Deus? Por que eu vou ter uma esperança de estar com Deus, morar com Deus, se eu já vou estar com Ele? Então a fé e a esperança não vai existir mais, não vai precisar mais. Por quê? O que vai ficar? Vai ficar o amor. Porque a fé me leva ao amor. Quando eu chego no amor, eu não preciso mais da fé. O que eu faço? Ouça, irmãos. Eu já citei esse exemplo, mas eu volto a repetir aqui. Quem aqui já teve que lidar com uma pessoa que você não gostou? Ou no trabalho, ou na igreja. Aquela pessoa da família que você, rapaz, não, você olha para aquela pessoa, não vai, você não consegue engolir. Mas ela faz parte do teu convívio. E o que a Bíblia fala que eu tenho que fazer? Eu tenho que amá-la. Só que eu não tenho amor aqui para amá-la. O que eu faço? Eu uso o quê? A fé. Aí eu vou amá-la pela fé. No exercício da fé, eu vou amando. Depois de um tempo, exercitando a fé para amar aquela pessoa que eu queria, que eu não engolia mais. Sabe de uma coisa? Eu já consigo conviver com ela.
Não, que eu bato palma para ela não. Ela ainda é, mas está tudo certo. Uau. Depois passa outro tempo, você exercitando o amor pela fé. Daqui a pouco, rapaz, aquela pessoa não mudou 1 centímetro. Mas você já aprendeu a gostar dela? Chega uma hora que aquela pessoa, você já quer ela no teu time. Do jeito que ela não mudou nada. Por quê? Agora você não precisa mais nem de esforço para amar aquela pessoa. Ou seja, não precisa mais a fé. Porque quando o amor chegou, a fé é desnecessária. Escreve aí, Isa. A fé é o que Deus me deu. A fé é o que Deus me deu. Para eu viver em mim aquilo que o amor ainda não governa. A fé é o que Deus me deu. Para eu viver em mim aquilo que o amor ainda não governa. Porque quando o amor chega, a fé é desnecessária. Alguém pergunta para mim, por que o diabo quer me separar da fé? Pergunta. O diabo não quer roubar a tua fé. O diabo quer te separar do amor. Se ele roubar a tua fé, você não chega no amor. Por isso, exorto-vos a batalhar pela fé. E tem pessoas que vão desafiar você a chegar no amor. Cada vez que você vencer pela fé uma medida de amor, e Deus quiser aumentar uma medida de amor, colocar mais Cristo na sua vida, ter mais expressão de Cristo na sua vida, sabe o que Ele vai fazer com essa mesma situação? Talvez Ele vai exigir uma nova medida de fé. Não é a fé que Ele busca, é você alcançar o amor. Quantos estão comigo? Aleluia. Quando eu alcanço uma medida de amor pela fé, eu cheguei aqui, o Senhor vai me levar a mais. Eu já falei isso aqui outrora e volto a repetir. Eu sempre uso o exemplo da derrubada do gigante de Davi, porque é um exemplo que para mim cobre muitas coisas. Davi derrubou o gigante. Davi cortou a cabeça do gigante. E mais tarde Davi toma a lança do gigante. Então Davi teve 3 vitórias, e 3 na Bíblia. É o ciclo triuno de Deus. Davi derrubou o gigante. Davi cortou a cabeça do gigante. Davi tomou a lança do gigante. Quando Davi derrubou o gigante, pela fé, ele adquiriu uma medida de amor, uma medida de autoridade sobre o gigante. Quando ele cortou a cabeça do gigante, foi uma nova medida de autoridade, uma nova medida de amor. E mais tarde, ele vai à cidade de Nob, na casa de Aimeleque, ele toma a lança do gigante. Naquele dia, ele conclui vitória sobre aquele gigante. Se você estiver no primeiro nível, sabe o que vai acontecer? Tem gigante que eu já aprendi a derrubar, mas eu ainda tenho que derrubar. Tem um gigante numa área da minha vida que eu já aprendi a derrubar. Sabe aquela dor, aquele ciclo que incomoda há anos? Não que você não vence, mas ele ainda é um incômodo. Quem sabe o que eu estou falando? É um gigante que você já aprendeu a derrubar. Você já adquiriu fé para isso, uma cobertura de amor. Daqui a pouco Deus diz, eu vou aumentar a tua medida de amor e a tua medida de autoridade sobre esse mesmo gigante. De repente você olha sobre o mesmo gigante. Sabe aquela situação que você acha que já venceu, Wellington? Aquela situação que você acha, isso aqui na minha vida eu achei que já tinha vencido, estava resolvido. Um perdão sobre tal pessoa, um trauma sobre tal situação. De repente, você se depara com algo que dispara um gatilho daquela mesma situação. Você pensa, Deus, o que aconteceu? Senhor, eu pensei que eu já tinha vencido isso. Deus, coisa ruim, que situação. Eu tinha certeza. E o diabo vai vir dizer para você, você nunca venceu isso aí, você continua com o mesmo problema. E Deus disse, não, meu filho, você já aprendeu a derrubar esse gigante. Eu estou destampando uma nova medida para você degolar de vez esse gigante. Não é você recuando, é você avançando sobre o mesmo gigante. Não deixe o diabo fazer você acreditar que você nunca venceu esse gigante. É você avançando para novas medidas sobre o mesmo gigante.
E sabe o que acontece aqui? Aqui, você talvez derrapa, você cai de novo, e o diabo dizendo, você nunca saiu, nunca, não. É como eu já falei e volto a repetir. É como você subir num prédio de 10 andares. Vamos imaginar, vamos pegar esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Num prédio de 20 andares, cada andar 6 degraus. Você está subindo. 1, 2, 3, 4, do zero, está indo no térreo para o primeiro andar. Aqui você escorrega, você caiu no chão. Começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4. De repente você alcançou o primeiro andar. Você começa o próximo andar. Segundo andar. 1, 2, 3, 4, 5. Uau! Segundo andar. Daqui a pouco você está no 8º andar. E você escorrega. Você escorrega e dá no chão. Pô! Você caiu 6 degraus daquele andar. Você deu no chão. Quando você dá no chão, o diabo vem no teu ouvido e diz, está vendo? Você nunca saiu do chão. Você nunca venceu isso. E se você nunca vai sair desse lugar. E o Espírito Santo vai vir no teu ouvido e vai dizer, não, meu filho. Você escorregou 6 degraus. Mas você caiu no chão do 8º andar. Não despreze a lenha que você já queimou. Remova a cinza. Levanta, porque você está no 8º andar. Você está aprendendo a vencer novas medidas. Você está aprendendo a vencer novos limites sobre o mesmo gigante. É fé que você precisa, porque você vai vencer no amor. Por isso eu não posso perder a fé. O diabo luta contra a minha fé. Não é a fé que ele quer. Ele quer me separar do amor. Quantos entendem o que eu estou falando? Nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E sabe o que eu penso? Se o amor de muito vai esfriar, sabe o que eu penso que vai aumentar? O ódio. Porque se esfriar o amor, aumenta o ódio. Não funciona assim, né? Porque na Bíblia, o amor não lança fora o ódio. O amor lança fora o quê? Nesse tempo onde o amor está esfriando, o que está aumentando? O ódio ou o medo? Não, o ódio até que parece estar diminuindo, que as pessoas agora não podem nem fazer uma piada, não podem rir, tem que todo mundo viver, todo mundo tem que ser muito manso. Só que o amor vai esfriando, o que está aumentando? O medo. A pandemia denunciou o quê? Um portal que se abriu para o quê? Para o medo. Por isso, que na Bíblia, o contrário de fé não é incredulidade. O contrário de fé é medo. Jesus dizia assim, não temas, tenha fé. Porque a fé substitui o medo, até que o amor chegue e se aplaque. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso há uma batalha pela fé. Precisamos guerrear pela fé. Não podemos perder a fé. Eu não posso perder a fé no meu país. Eu não posso perder a fé nas pessoas. Eu não posso perder a fé na igreja. Eu não posso, por quê? Porque eu vou amá-la como Cristo amou o mundo. De tal maneira Ele amou o mundo. De tal maneira é o mundo que Ele amou. O mundo perdido, o mundo pérfido, o mundo incrédulo, o mundo profano, o mundo idólatra. Ele amou. Como que você acha que você vai vencer esse mundo? Fazendo protesto, batendo panela, indo para as ruas? Não, é o amor. O amor ainda vai vencer. O amor é forte como a morte. Por isso eu não posso perder a minha fé, cara. Eu não posso perder a minha fé. Porque Deus amou. E a fé, ela só é fé quando ela vem acompanhada de uma confissão. Romanos capítulo 10, versículo 9. Coloque para mim na tela, vê se cabe. A fé se consolida a partir da confissão. A fé precisa ser confessada. Se com tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, a salvação
ela é conquistada com a confissão da minha fé. A confissão da minha fé. Continua. Porque porque com o coração eu creio para... O que é justiça? Direito. Justiça é direito. Se eu crio no coração, eu tenho direito. Pronto, eu alcancei a justiça. O que eu preciso para alcançar a justiça? Eu tenho que crer no coração. Você creu no coração? Você está doente, Kaique? Imagina você está doente. Como que você vai alcançar o direito de ser curado? Como? Crendo no coração. Pronto. Alcançou a justiça. O juiz deu a sentença a teu favor. Mas é o braço que está doente? O braço continua doente. Mas você não ganhou a cura. Você ganhou o direito. O povo saiu do Egito, chegou em Canaã. Canaã estava vazia, condomínio, tudo prontinho só para eles entrar? Não? Já existia sem terra naquela época? Que presente de grego é esse? Que Deus dá uma terra maravilhosa, faz uma propaganda enorme, chega lá, está cheio de gente. É porque eles não ganharam Canaã. Eles ganharam um direito de posse. A salvação não te dá Canaã, te dá um direito de posse. Se eu creio, eu já alcancei, no meu coração já alcancei justiça, direito. Tá, mas agora como que eu faço para tirar o morador de cima da minha terra? Eu confesso para salvar o que estava debaixo de condenação, porque eu ganhei o direito de remir. Se com a boca confessar a respeito da salvação, no coração eu creio, com a boca eu confesso. Por quê? Porque a fé, ela é concretizada quando ela vem acompanhada de confissão. E qual é o contrário da fé? O medo. Por quê? Porque o medo também busca uma confissão. O medo busca uma confissão. Irmão, se tem coisa que faz a gente confessar, é o medo. Faltou um dinheiro na conta. Ai meu Deus, esse mês não vai dar. Vai fazer a barba, vê uma mancha. Ai meu Deus. A mesma mancha que o meu avô teve era câncer. A irmã vai tomar um banho, põe a mão no seio, o negócio meio duro. Ai meu Deus, a mãe teve nódulo no seio. Ai meu Deus, só pode. O medo traz confissão. A proposta de Satanás pressionar eu e você no medo é buscar uma confissão que não seja a verdade, faz eu perder o direito da justiça que Cristo na cruz já me garantiu. Então ter medo em si não é um problema, mas a confissão é. A confissão é. Nós vamos precisar, irmãos, confessar. O Brasil entrou na idolatria. Toda a terra será cheia da sua glória. Nós vamos precisar confessar a palavra. Não é música que vem chorar a dor no altar. É música que professe a palavra, que declare a palavra, o direito adquirido. A palavra, a confissão salva o que está debaixo de condenação. Por outro lado, o medo. Por quê? Porque o medo é uma fé ao contrário. A Bíblia fala que pela fé eu trago à existência o que não existe. Como? Eu vou declarando, vou confessando. E Deus, quando fala, cria. E Ele deu isso para o seu filho. Quando Ele fala, cria. Eu vou criando pela fé o meu futuro, até que eu sou transportado para aquele lugar. Porque a fé traz à existência o que não existe. O medo é a mesma coisa. Porque o medo busca. E a gente diz, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai meu Deus, não vai dar, não deu. Sabia que não ia dar, aumentou uma medida de fé ao contrário. Porque o medo é uma fé ao contrário. Diga comigo, o medo, a fé ao contrário. Uma pessoa que ela tem medo de andar de avião. Por que ela não anda? Porque ela tem mais fé que o avião vai cair e que vai chegar no outro lado. É uma fé.
Ao contrário. E o medo anda correlacionado com as circunstâncias, com o que eu sinto, até mesmo com o que eu faço. Porque o medo é o produto exposto da queda. Adão, onde você está? Escutei os seus passos e fiquei com medo. Todo medo que a gente tem é um medo que começa a partir de um medo que a gente tem de Deus. E o amor lança fora o medo. E por que o medo? 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Versículo 18. Não, é 1 João, eu botei 1 Pedro aí, não vai dar certo não, irmão. 1 João capítulo 4, versículo 18. Tenta colocar para mim aí, por favor. Está com dificuldade de encaixar aí, né? Não tem problema não, o problema daí. No amor não existe medo. Não deu? Tá ruim de entrar, né? No amor não existe medo. Ora, o perfeito amor lança fora. O que lança fora todo medo? O amor, ou o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe castigo. O que é o medo pressupõe castigo? Por que Adão teve medo de Deus? Porque quando ele pecou, quando ele errou, as trevas entraram e ele ficou com medo de Deus. Porque o medo pressupõe castigo. E eu lembro disso, eu uso esse exemplo porque isso marcava muito. Eu fui um pai que quando eu dizia para uma filha minha, quando chegar em casa você vai ser corrigida com vara. Chegava em casa, ela era corrigida com vara e ela sabia. Quando você dizer para um filho que você vai corrigir, corrija, para você não representar Deus errado. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Comeu, o que aconteceu? Deus continuou amando, mas morreu? Adão morreu? Morreu. A palavra de Deus, ele cumpriu. Quando você fala para um filho que vai corrigir e não corrige, é isso que ele vai entender de Deus amanhã quando ele lê na Bíblia. Ó, isso aqui vai dar ruim para você. Não, não dá. Porque você construindo um mecanismo de pensamento diferente do que Deus fala. Por isso, não diga na raiva qualquer coisa sobre o seu filho, a título de correção, porque Deus não corrige o seu filho na sua ira. A Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que ama. E a ira do homem não promove a justiça de Deus. Então, quando a Sara ou a Isabel, mas principalmente a Sara, porque a Sara foi a minha teologia da vara. Agora fique tranquilo, irmão, não quero ser melhor do que ninguém aqui. Pergunte para a Sara se ela algum dia viu o pai dela corrigindo ela na ira, na raiva. Qual é a correção que está certa? Aquela correção que dói mais em você do que no seu filho? Essa correção está valendo. Aquela correção que você esvazia a tua raiva ali demônios estão apostos para entrar na sua ira. Aí a gente na raiva tem coragem de corrigir. Passa a raiva, a gente não corrige. Ao passo que Deus corrige todo filho que ama. Todo aquele que Ele ama. Porque a correção é um elemento intrínseco do amor. Só que a Bíblia fala que o castigo, o medo pressupõe castigo. Sabe de uma coisa? Eu dizia para Sara, Sara, você chegou no seu limite. Todos os estágios de você se consertar, você gastou a última vida do joguinho, do game entre eu e você. Chegar em casa, como a Sara sabia que ela ia ser corrigida de vara? Ela tinha pavor da vara. Então ela vinha para casa, no carro ela já vinha. Olhava, ela estava ansiosa. Ansiosa, medo. Por quê? Porque vinha o castigo. O medo pressupõe castigo. Vinha o castigo.
Uau, medo. Chegava em casa, eu chegava no carro. Eu queria que ela já tivesse esquecido. Mas ela na ansiedade, disse, pai, o pai não vai me corrigir. Eu disse, calma filha, nem entramos na garagem ainda. Pai, não vai me corrigir. Ela queria ser corrigida, porque depois do castigo, pronto, a pessoa vai presa, 10 anos de cadeia. Passou o castigo, pronto, ela está livre, está tranquila. Porque depois do castigo vem a paz. Porque o medo pressupõe castigo. E ela queria ser castigada rápida, porque ela queria sair daquela ansiedade, depois ficava em paz. Porque o medo pressupõe castigo. Agora olha o que diz em Hebreus. Hebreus, vai lá comigo. Hebreus. Eu vou voltar para Sara, fica tranquilo. Hebreus capítulo 19. Perdão, não tem capítulo 19. O capítulo é 10, o versículo é 19. Eu vou chegar lá. Olha aqui para mim. O medo pressupõe castigo. A Sara tinha medo. Medo dela, o que era? Era o castigo. Ela queria ser castigada logo, porque logo vinha a paz. Só que agora, de alguma maneira, tem um elemento intrínseco da nossa natureza caída, que a gente tem medo de Deus. A gente vai se esconder de Deus, porque a nossa consciência inerente da natureza pecaminosa faz a gente ter medo de Deus. Mesmo que a gente venha aqui para se encontrar com Deus, a gente tem medo dele. E a gente quer fugir de Deus, porque o medo pressupõe castigo. Mas você lê Isaías 53 e diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já foi castigado no meu lugar, para que eu tenha paz com Deus e não medo. Quem entende o que estamos falando aqui? Tem pessoas nessa manhã aqui que se sentem reprovadas por Deus. Começou a vir nos cultos aqui, bem de longe, criou um espaço, não quer se desviar, não quer se rebelar, mas não sente mais aprovado com Deus para chegar naquele lugar. Por quê? Porque é um medo inconsciente. E o Senhor falou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque no sangue de Cristo temos paz com Deus. Então ele está dizendo: fique tranquilo, Cristo já foi castigado, para que eu e você, apesar do peso da natureza pecaminosa, não tenhamos medo e podemos chegar ao amor, lança fora todo medo. E é a fé que você recebeu, é que garante isso. Não deixa o Senhor roubar a fé, não deixa o diabo roubar a fé que o Senhor te deu. Agora vamos olhar aqui. Vamos olhar o que acabamos de colocar. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote na casa de Deus. Deus está dizendo, o Hebreus, o escritor está falando, entremos com confiança, com intrepidez, com ousadia, no novo e vivo caminho. Para mim entender o novo e vivo caminho, eu vou ter que lembrar do velho e morto caminho. Por que é novo e vivo? Porque existe o velho e o morto caminho. Qual era o velho caminho? Um templo, 3 compartimentos, o átrio, o santo, um véu, que mostrava que o homem estava separado de Deus, e a arca da aliança depois do véu, a presença de Deus no santo dos santos, e um véu que separava toda a humanidade de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, depois do véu, sacrificava um cordeiro, e ele entrava ali, uma vez por ano, e apresentando a morte daquele cordeiro, o povo estava perdoado por um ano.
Uma tradição judaica diz, isso eu não encontrei na Bíblia. Diz que quando esse sumo sacerdote entrava ali, alguns dizem que ele entrava com uma corda no seu peitoral, sinetes, e isso é bíblico. Enquanto ele estava ali trabalhando, o sinete mexia e todo mundo sabia que esse sumo sacerdote estava vivo. Mas esse sumo sacerdote podia entrar e Deus não receber, e ele morreria fulminado ali. Segundo dizem, ele era puxado por uma corda. Isso não está na Bíblia. Mas uma coisa é certa, que ele poderia ser fulminado, poderia. Eu fico imaginando o sumo sacerdote, os últimos meses que antecedia a data da entrada dele ali. Você já parou para pensar nisso, Bruno? Você entrar num lugar que você não sabe se você vai sair vivo, hein? Entrar na presença de Deus, você não sabe se vai sair vivo, porque você pode ser morto. Você entrar desse jeito. Agora a Bíblia vem dizer, esse véu já foi rasgado em Cristo Jesus. Entre com ousadia. Entre com ousadia, com intrepidez. Eu não sabia disso porque eu não conheço inglês. Um menino, um moço dos Estados Unidos estava falando para nós que na Bíblia inglesa, na Bíblia americana, está escrito, entrai sem coragem. Como que é isso, entrar sem coragem? Eu queria entender isso, como entrar sem coragem? Se eu fosse traduzir isso, entrar com ousadia, entrar sem medo. E lá diz entrar sem coragem. Sabe por quê, Bruno? Quando a Bíblia fala a tradução americana fala que manda entrar sem coragem, é porque mais ou menos o que Deus está querendo dizer é isso. Olha, coragem você precisa para entrar num lugar que requer medo. Aqui, você não precisa nem de coragem, porque não requer medo. Você não vai morrer. Jesus já morreu no seu lugar, para você entrar aqui, sem precisar ser morto. Há um novo estágio de estar com Deus. Há um novo estágio de estar com Deus. O medo pressupõe castigo. Sobretudo sobre coisas que já passaram na nossa vida, ou coisas que estamos vivendo agora. E o Senhor diz, a fé foi te dada uma vez por todas. Ela está aí, de alguma maneira, ela esfriou. E operada no medo, não te deixa voltar para aquele lugar, ou avançar para aquilo que precisa ser avançado. Mas nessa manhã, um portal está sendo aberto ainda mais. O véu já foi rasgado, e Ele está dizendo, aproximemos com confiança.